Boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um podcast nessa tarde e hoje com duas presenças ilustres. Lógico, primeiro sempre eu tenho que apresentar minha parceira de muitos anos, Renata, editora do Povo, que tem muito contribuído, não só com o jornal, mas agora resolveu contribuir também com o podcast. Ela tem sido uma presença marcante, clara, objetiva, sem meias palavras e sem muitas firulas. E trouxemos também hoje o que João Emanuel Ferreira, empresário, 44 anos, área farmacêutica, trabalhou por 9 anos numa grande empresa farmacêutica chamada Profarma. E o que eu acho, quero sempre falar aqui, que eu acho que esse espaço aqui tem que ser aberto para todos. Ele não pode ser aberto aqui, são grandes celebridades. Eu me recordo quando eu comecei no Jornal Povo, não existia funk, não existia coisas que hoje existem, não existia o Zeca Pagodinho quando lançamos, não existia o Xande de Pilares quando lançamos, e hoje todos são aí uma realidade. Então, eu estava comentando até com a Renata, que esse jornal tem que sempre estar aberto para quem quiser falar, para quem tiver produtos interessantes, seja lá de que área for, ou área política, área de futebol, área de entretenimento, área de vitaminas, como nosso querido João trouxe aqui, coisas para poder espairecer na cabeça desse povo hoje, porque depois da pandemia, né, Renata, esse negócio de vitamina cresceu muito. Então, eu vou apresentar aqui e deixar que Renata conduza essa entrevista com o nosso empresário João Ferreira. Boa tarde, João Ferreira. Boa tarde. Boa tarde, querido, tudo bom? Boa tarde, É um prazer Renata. estar aqui com a gente tem feito eleições direto, né? Mas é muito importante, como o Alberto falou, a gente trazer outros segmentos, outras pessoas, né? Outros ramos, não só política, e a gente tem isso no jornal, a gente fala de tudo, ainda mais o seu potencial, né? Que é uma coisa muito interessante para o Brasil, o que você está trazendo. E eu queria saber, você me falou que você entrou no ramo da Natural Green na pandemia. Como é que é você virar empresário quando todo mundo está fechando as portas? Não foi fácil não, mas foi um momento difícil, né? Que o mundo estava vivendo, e quero agradecer também esse espaço aqui, agradecer ao Alberto que fez o convite, agradecer também você que está aqui conosco para fazer essa entrevista. Dizer ao público que a pandemia trouxe muitos problemas, trouxe muita tristeza, né? Muitas mortes, mas também a pandemia modificou um pouco o hábito aí do brasileiro. O carioca, ele já tinha um hábito de tomar vitaminas C de forma efervescente. Isso daí no Brasil, naquele ano de 2020, isso explodiu assim, de uma forma absurda, ao ponto de nas farmácias não ter, né? Você acha que essa explosão do uso de vitamina foi pelo fato das pessoas de repente estarem em casa, muitas se alimentando mal, não queriam sair, não iam ao mercado, com medo de contaminação, e aí muitas pessoas tiveram depressão e falta de uma série de coisas no organismo, e aí começaram a entrar mais com a vitamina? Sim, sem dúvida. Além desse ponto, é uma tendência mundial também. Naquele ano de 2020, eu estive visitando minha irmã que mora em Orlando, nos Estados Unidos, e lá em Orlando eu pude verificar nos mercados, que a gente vai conversar um pouco sobre isso mais daqui a pouco. Nos mercados dos Estados Unidos, quando você entra, você percebe um paredão ali de 2 metros de altura por 5 metros de comprimento, com muitas vitaminas à disposição do público, né, para o público tomar. E eu vim para o Brasil com isso na mente, né? E aí entra a pandemia. E aí quando entra a pandemia, ninguém sabia realmente o que tinha que ser feito para poder não ter a doença, ou se você tivesse a doença, como que você tratava.
Não vou entrar isso aqui, vai entrar muita E política. falava-se muito em vitamina C, né, para combater a Covid, foi uma coisa que foi muito falada, aumentar a imunidade. Isso, exatamente. E nesse período, então, isso daí era muito divulgado, né? Aumentar a sua imunidade, aumentar a potência do seu corpo de reagir contra a doença, né? E o brasileiro comprou essa ideia e a partir ali de 2020 a gente viu um crescimento muito pesado. E como você me perguntou, foi um período de muita incerteza, né? Eu estava saindo de ser empregado e estava entrando para ser empresário. E aí a gente iniciou, eu e os meus sócios iniciamos a distribuidora e logo assim entrou a pandemia. E o que a gente tinha para vender não tinha lugar, não tinha espaço. E eu tinha visto isso lá nos Estados Unidos. Então eu comecei a buscar algum parceiro que pudesse proporcionar o que a população estava precisando também. Naquele momento ali, eu posso te dizer que era um serviço de utilidade pública realmente. E ainda é. Mas esse seu produto você vendia nas farmácias, drogarias ou... O comércio hoje de nutrição, ele está basicamente na internet fortemente, muito forte, muito forte, e no canal Farma, né? O canal Farma é um canal que abraçou a nutrição em si, né? Ou então, antes da pessoa ficar doente, ela fornece para o corpo dela os nutrientes para que não venha a ficar... Preventivo. Exatamente. Agora, também não podemos desconsiderar o canal natural, né, que a gente chama. Algumas marcas conhecidas, algumas franquias conhecidas. Você anda pela cidade, você vê algumas franquias conhecidas. Então, esse mercado é um mercado que está crescendo e se tornou assim consolidado. Agora, um contraponto, né? A gente vê, tem gente que tem hipocondria, né? Então, o uso excessivo de vitaminas. Tem gente que você entra na casa da pessoa, a pessoa tem uma mesa da cozinha, uma gaveta desse tamanho, ele tem de tudo. Como é que é isso também? Você chegou a perceber isso, assim, um exagero no uso de vitaminas? Olha, em 2020, a vitamina C efervescente, eu acredito que o povo deu uma abusada. Abusou. A vitamina C efervescente em 2020 eu trabalhava num laboratório nessa época, e antes de se tornar ali empresário, e ele chegava 9 horas da manhã, vitamina C efervescente, 10 horas da manhã o estoque estava encerrado. E quantas unidades eram? Eram 200 mil unidades. Era um medo de ficar doente. Era um medo, era um medo. Era um pavor, na verdade. O brasileiro, e mais precisamente o carioca, ele já tinha uma cultura. O estado que mais consome vitamina C efervescente é o Rio de Janeiro. E na pandemia isso explodiu. Chegou a níveis que não eram sustentáveis, né? Não era sustentável. Era uma coisa fora do normal, não era uma coisa necessária, de repente estava sendo consumida. Né? A vitamina em si, por exemplo, como a gente produz, ela numa quantidade certa, ela não atinge o teu corpo de forma que possa te prejudicar. Mas, como o próprio medicamento, tudo em excesso faz mal. Você toma vitamina, Alberto? Eu tomo Cialis. Então tá bom, isso você ainda não tá vendendo. Vitamina também. É uma vitamina. Ajuda a fortalecer. Eu tomei, eu até ganhei um ômega 3 que veio lá de Orlando, né? Era um pacote grande, né? Uma vitamina boa, e tomei por algum tempo. E se sentiu melhor? Eu me sinto bem, sabe? Mas eu sou muito de vitamina D, eu gosto de pegar sono. Sim, é vitamina D. Eu acho legal, entendeu? Eu acho que a gente tem que, com a idade que estou, tem que se prevenir mesmo. Sim. E acho que as vitaminas têm que ser tomadas. Se prevenir sem exagero, né? Exatamente. O ideal é sempre buscar o médico, né? Com certeza. E os médicos hoje em dia, eles visualizaram esse caminho também. Então, a gente tem uma franquia, né? A gente faz franquia da nossa marca.
E a gente tem uma franquia aqui na Tijuca, né, no Rio de Janeiro, e no prédio que tem muitos nutricionistas, e a gente já se pegou com receita do nutricionista. Do edifício. E eu falei assim, eu perguntei para os funcionários, alguém passou aqui, o médico passou aqui, perguntou, disse, olha, a gente viu aqui pessoas de jaleco branco comprando os produtos e levando, Sim, mas sim. Depois ele vir e fazer a prescrever, né, não era esperado, né? Mas é uma tendência mundial. Até porque hoje em dia eu acho que a gente se alimenta muito mal. Sim. A correria do dia a dia. Hoje em dia ninguém tem no trabalho uma hora para tirar para um almoço, às vezes para comer as coisas necessárias que tem, as vitaminas, os nutrientes necessários num prato, na alimentação, né? Então elas acabam tendo que suprir aquilo de alguma forma, né? E veja, Renata, quando você para estudar as vitaminas, vocês veem que ela tem um papel interessante, né? Por exemplo, um que eu gosto muito, assim, cromo. Mas, pô, por que eu vou tomar cromo? Por que eu vou tomar cromo? Aí você começa a estudar cromo. Você toma cromo, ele inibe o teu corpo de querer doce. Que beleza então, isso, se você tem diabetes, e quem tem diabetes sofre com a vontade de quem comer. Quem não quer engordar, mulher na TPM, olha aí, né? São tantas as atribuições que a gente pode dar para isso, né? Então você toma cromo, uma cápsulazinha de manhã, o seu corpo, porque você tem ele recusa cromo, o doce. ele recusa. Porque todos nós já tivemos aquele momento que você fica ali e fala assim, pô, eu queria comer um doce, não é? Então não tá fazendo nada, não né? Tá fazendo Cata nada, alguma coisa tá... para comer, ansiedade. E como vezes. você falou, na pandemia, isso também de forma muito poderosa atingiu o mundo todo, né? Pessoas que não tinham problemas psicológicos passaram a ter problema psicológico. E aí, outro dia eu estava vendo um médico que eu gosto muito na internet, Dr. Tiago, e ele estava explicando assim, pô, como que você faz para você não ter depressão, ansiedade? Muita gente se afundou muito simples. Bebida alcoólica na pandemia, por exemplo, foi um problema. É muito simples. Aí ele falou assim, come banana. Aí eu, come banana? O que banana tem? Banana tem triptofano. Então isso aí vai agir no seu corpo. O triptofano vai fazer você ter o teu corpo vai produzir a serotonina e a serotonina vai combater a depressão e vai combater a ansiedade. É simples, né? Então tá bom, mas tem gente que não gosta de banana. Se não gostar de banana, a gente vende o triptofano. Então, mas como é que é isso? Só na banana que tem. Não posso dizer que é só na banana. Eu vi ele falando da banana. Da banana. Ele falou de 3 produtos assim que são importantíssimos para você comer no mesmo dia. Seria ovo, tomar limão e comer banana. Foi o que ele falou. Exatamente. São os produtos naturais. É claro que a gente tenta facilitar isso vendendo as vitaminas. Mas, João, você está dizendo então que a alimentação tem que se basear na sua vitamina? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É um complemento. É um complemento, é um suplemento. Por isso que a gente vende o suplemento alimentar. A pessoa não vive de cápsula. Exatamente. A pessoa se alimenta e complementa a alimentação para ter os nutrientes necessários com as vitaminas. Exatamente. E qual é a vitamina sua mais vendida, mais procurada? Canela de velho. Canela de velho é para quem tem dores musculares, né? Muito bom, né? O nome já é sugestivo. Pois é. Né? Magnésio. Magnésio é importante para quem tem problema de pressão, né? Para quem para estudante também ajuda a fortalecer o sistema nervoso central, né? Agora, esse produto que você está na mão, esse produto é sensacional. Ele serve para quê? Olha, no Ora Pronobis serve para tanta coisa que é complicado. É que nem o limão, que ele serve para tudo. O limão, eu sou apaixonado pelo limão, tá? Eu aprendi com esse médico lá realmente, mas o limão é sensacional. Pena que não dá pra gente fazer uma cápsula de limão. Mas... seria o ideal, né? Pois é. Agora, o Ora Pronobis é um produto que sempre existiu muito fortemente ali pro lado de Minas Gerais, né? É uma folha, né? Essa folha, ela, por exemplo, para quem não come carne, né, vegetarianos, sim, ela é chamada de bife dos vegetarianos, né? Porque ela tem uma carga de proteína, porque se você não come carne, você tem que
suplementar com proteína. Então a Ora Pronobis ela tem uma ação anti-inflamatória, por exemplo. Se você tem problemas de varize, ela faz uma depuração das suas veias. Então é um produto sensacional. E a maca peruana também é bem falada, né? A maca peruana... Deve ser, assim, recorde de venda. Ou toma maca peruana ou toma Cialis. Se tomar os dois, vai ter... pessoa que tiver com o senhor vai ter problemas. Não, mas é muito falada. Você escuta muita gente tomando. A maca peruana o pessoal usa bastante para aumentar a libido, né? Diz que aumenta a libido. A maca peruana, assim, ela é um produto que vem do Peru, né? E é um produto importado, né? Mas é um produto que está com uma venda bem legal. E quando tem uma recompra, você vê se, olha, funcionou para a pessoa, né? Funcionou. É claro que também, tudo na vida, você também precisa ter a parte da mentalização, né? Você tá doente, você mentaliza, eu vou ficar bom. Você toma um remédio, ajuda. A cabeça tem que ajudar o corpo, a cabeça tem que ajudar o corpo, sem dúvida. Bom, e a gente estava conversando sobre algumas leis que estão tramitando, né? Que você falou que são importantíssimas, do piso salarial do farmacêutico, né? Que é uma categoria que realmente não é tão lembrada assim, né? As pessoas não... E da venda dos suplementos em supermercados. Sim. Isso, inclusive, foi uma discussão no Congresso. Foi. Até foi o doutor Luizinho que trabalhou para que isso não acontecesse. Sim. Os remédios iam ser vendidos nas farmácias. E vedaram. Exatamente. Você acha que isso seria bom ou ruim? Então, conforme a Renata levantou a bola aqui, e a gente tem que ser responsável quando a gente... Claro que eu quero vender meus produtos, mas meus produtos não são para trocar medicamentos. Meus produtos são suplemento alimentar. Eles vão te ajudar, né, conforme o senhor falou, antes da doença, mais poderosamente, né? Mas o brasileiro, ele tem a mania de se automedicar. Muito. Ele tem a mania de se automedicar. Então essa lei, se eu não me engano, é a 1774. Eu acho que sim. Então, o deputado Felício Laterça, a gente também teve uma reunião com ele aqui no Rio de Janeiro, juntamente com o deputado que o senhor citou, Dr. Luizinho. Os fabricantes de suplementos se reuniram com ele. Aqui no Rio de Janeiro foi o mercado farmacêutico. Entendi. É claro que aqui a gente estava tentando proteger o mercado farmacêutico, Entendi. né? Porque, imagina, como eu estava citando, nos Estados Unidos, por exemplo, os meus produtos ficariam do lado de fora, abertos ao público, e o público iria lá e pegaria facilmente. Como um remédio que a gente compra sem receita, uma simeticona, uma... Exatamente. Aqui no Brasil, os meus produtos, eles podem ser vendidos assim? Podem, mas eles têm pequenas restrições de local de venda. Por exemplo, não é vendido ainda num supermercado. Sim. Apesar que a lei, ela nesse ponto, ela é meio ambígua. Ela não você diz... vê determinadas coisas como uns achocolatados. Um exemplo, né? Eu não vou falar o nome da marca. Que não deixa de ser, tem vitamina isso para criança. A criança que não gosta de comer toma o achocolatado X, que ela vai substituir o arroz com feijão. E é possível, você encontra na prateleira do supermercado. Sim, sem dúvida. Né? Então, o paralelo que eu traço aqui é o seguinte: nos Estados Unidos, o mercado ele vende um produto, um medicamento isento de prescrição. Porém, a farmácia, nos Estados Unidos, ela é bem liberada para o que o mercado vende. Então, um é concorrente do outro nesse nicho de mercado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se você entra na farmácia, você vai achar basicamente medicamento. Sim. Uma outra você tem água, uma outra você tem um pouco de Hoje em dia que tem um biscoitinho, um chocolate. Antigamente era só remédio. Exatamente. Mesmo. Então, assim, eles, de certa forma, uma lei aprovando, essa lei sendo aprovada, ela impactaria nas farmácias de maneira negativa. Sim. E por setor alimentar, de maneira positiva, no incremento de venda. Com certeza. Então ficou... Iam ter setores nos grandes supermercados de
de suplementos, né? Até pela procura aqui no Rio de Janeiro. E de medicamentos isentos de prescrição. Então, estava um pouco desequilibrada essa balança aí. Então, entraria isso junto. Se passar e entrar os medicamentos, vai entrar também os suplementos. Vai liberar mais facilmente. Então, eu vou poder comprar uma dipirona e uma maca peruana no supermercado. No mercado. Entendi. E apesar disso, aparentemente, para mim, como fabricante, ser bom, eu não via com bons olhos, porque isso enfraquece o setor da economia, né? Não só da economia do Rio de Janeiro, que atuam fortemente, mas também do Brasil todo, né? E estava um pouco desequilibrado. Então, num primeiro momento, eles testaram passar essa lei no dia 3 de agosto agora, e foi rejeitada. Ela não foi totalmente rejeitada, ainda vai ter outras tentativas, né? Agora, a do piso salarial do farmacêutico, essa é bem controversa. Essa lei é bem controversa. Pra você ter uma ideia, eu tive acesso a um estudo aqui no Rio de Janeiro da média de faturamento das farmácias no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro é líder no faturamento de farmácia. E, ao contrário do que vocês pensem, a média de faturamento de uma farmácia no Brasil é 98 mil. Então você imagina você pagar R$ 6.500 para um farmacêutico, mais impostos que você tem que ter a carteira dele assinada. Um farmacêutico desse vai sair, grosso modo, aí, 11 mil reais. Então, do teu faturamento de uma média de 100 mil, 11 mil reais já vai, 11% vai para o farmacêutico. Fica pesado para a farmácia. Mas se você vê, a farmácia abre uma farmácia em cada esquina. Isso é verdade. As farmácias, elas abrem, toda hora tem farmácia. Você não vê farmácia fechada, você só vê se multiplicar. É verdade. Né? E a concorrência... Eu acho que esse faturamento aí tá... O que acontece é o seguinte, no Brasil tem pouco mais de 80 mil CNPJs de farmácia. Desses 80 mil, duas grandes redes detêm mais de 3 mil CNPJs. Pode falar o nome? Pode. A Raia e a Raia e a Pacheco. Então, esses dois juntos, eles sozinhos, eles carregam aí mais de 3 mil CNPJs, sozinhos. A média de faturamento deles não é alta. Você vê uma farmácia dessas bandeiras, a média não é alta, porque eles não estão muito preocupados com o faturamento em si. Estão preocupados com a quantidade de pontos de venda. Né? Quando você vê uma farmácia para dominar, né? Exatamente. Quando você vê uma farmácia do teu bairro, aí sim, aquele empresário, ele está preocupado em ter faturamento para poder, né, pagar as contas. Muitas vezes não consegue chegar no preço, né? São farmácias que uma farmácia de bairro não vai conseguir atingir o preço de uma farmácia de rede. Que a concorrência é pesada. Exatamente. Então você vê como o mercado ele se autorregula. 3 mil CNPJs versus um CNPJ. Quem vai comprar mais barato? Quem vai ter poder de negociação? Então, por isso eu tenho 100 lojas, você tem 10. Né? É a mesma coisa de mercado. É a mesma coisa do mercado. É a tendinha da esquina com a rede de supermercado. Então, eu vou te dizer uma coisa assim, ó, o mercado que estiver batalhando para liberar o medicamento isento de prescrição, ele tem que ter cuidado, porque acho que tem mais CNPJ de farmácia para concorrer com ele, para fazer um lobby, querer, se for copiar, por exemplo, o modelo dos Estados Unidos, sim, a concorrência vai ficar um pouco desleal para o mercado. Eu acho determinadas coisas um pouco complicadas de você vender em supermercado, que você vê isso em vários supermercados, até de grandes redes. Você vai comprar uma carne, chega em casa, abre a carne não tá boa, né? E como é que vai ser esse armazenamento? O controle desse armazenamento? Porque você não pode pegar um remédio e deixar no sol, numa caixa largada num pátio, onde, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse controle aí? E será que eles vão querer contratar um farmacêutico também? Exatamente, vai ser mais despesa. Né? Eles vão ter que ter um lugar reservado para poder armazenar aquilo ali. Eu quero deixar registrado aqui que farmacêutico é uma profissão muito boa. Sim. Essa lei que estão tentando aprovar
para eles não seria muito bom, não. Porque a despeito deles acharem que o salário dele poderia aumentar, talvez pudesse diminuir os postos de trabalho, porque vai ficar pesado para a farmácia. Em muitas farmácias você entra hoje em dia, não tem um farmacêutico que é obrigado a ter, não é? É obrigado. Enquanto a farmácia estiver aberta, tem que ter um farmacêutico. É obrigado. E a multa é pesada, era isso que eu ia colocar aqui. O CRF faz uma fiscalização ostensiva. Quanto à aplicação de injeções e tudo, você vê, eu já vi gente de farmácia perto da minha casa que eu sei que o cara não é farmacêutico e aplicando injeção. Por quê? O cara não quer pagar um farmacêutico, exatamente. Entendeu? Ele vai pegar um cara que sabe aplicar injeção e vai botar ali e vai pagar muito menos. É verdade. Tem alguns cursos, né, que pode ser feitos, que aí você tem a liberação. E aí você pode aplicar a vacina. Pode, mas a farmácia tem que ter uma liberação específica também da vigilância local para poder ser uma farmácia que tem um ponto de injeção, né, de medicamento. Que hoje em dia diminuiu muito, né? Diminuiu. Eu me lembro quando eu era criança, todo lugar furava a orelha, todo lugar... É verdade. Hoje em dia não, é uma ou outra, você fica catando e você não encontra, né? É verdade. Bom, fala um pouco da Natural Green pra gente. Natural Green é uma empresa, é uma fábrica em São Paulo. O sócio presidente... Nasceu em São Paulo? Nasceu em São Paulo, o sócio presidente é o meu sócio Hércules. Um abraço aí pro Hércules. É um sujeito sensacional, visionário. Tem uma idade assim... um pouco mais velho do que eu, aí, um pouco mais de 10 anos mais velho do que eu, mas é interessante, eu sempre vou a São Paulo, né, pela nossa sociedade e tal, e é interessante que eu sempre falo para ele, toda vez que eu venho aqui você tem uma novidade, porque assim, ele é um gênio do negócio mesmo. Ele sempre, João, tô fazendo agora isso aqui, tô fazendo isso aqui. Um monte de poção secreta. Ele né? sempre, a gente tem um corpo de farmacêuticos lá, bem antenado também com o que está precisando da população. As novidades do mercado. Exatamente. Coisas de fora. As leis que regem o nosso negócio, que permitem o que a gente pode produzir ou não, né? Porque a nossa fábrica, a gente não pode produzir medicamento. Então, por exemplo, a gente produz vitamina D. Vitamina D, como o senhor estava falando, que toma sol. Vitamina D até 2000 I, que é o recomendado para o dia de uma pessoa, a gente pode fazer. A partir de 2000 I já é considerado medicamento. Não é um suplemento, é um medicamento. E aí acaba prejudicando a pessoa. Se tomar sem a prescrição médica, né? Então passou dessa quantidade só com prescrição. Olha, uma coisa interessante. Coisas assim complicadas. Interessante, né? Assim, ó, a lei brasileira, ela é boa. A lei brasileira, ela é boa. Principalmente se a gente seguir ela ao pé da risca. Então, por exemplo, vou voltar nesse exemplo da vitamina D. A vitamina D, o I é unidade internacional. Então eles estudaram, então assim, o corpo humano com uma pessoa normal precisa de 2000 UI de vitamina D por dia. É como se você estivesse comendo um alimento. Para você não ter problemas, tá certo? Então, aí a pessoa não toma sol, a pessoa, principalmente quem é mais branquinho, né, tem problemas de fazer a catalisação aí da vitamina D. Então você vai lá, faz o exame de sangue, vai lá, tá faltando vitamina D no seu sangue. Você sente sono, você sente fraqueza, né? Não tem aquela disposição. Então o médico faz o seguinte, geralmente aí é medicamento. Entendi. Então você toma aqui 7.000 UI. O que é isso? Tá dando uma pancada no seu organismo, pro seu organismo reagir. Depois ele vai tirando. Muitas vezes o que acontece com o idoso, né? Que exatamente. Tem muita carência, então passa a ser prescrição. Você toma um medicamento. Sim. Agora, uma jovem, né? Mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade com a vitamina D. Então, mulheres, o que eu faço para não ter problema de vitamina D? Se eu me sentir fraco? O nosso, por exemplo, ela pode tomar sem restrição. Vai tomar ali todo dia 2000 I de vitamina D. É o normal. Não vai atacar fígado, não vai atacar rim. Tudo controlado dentro daquela medida certa. Aí você vai tomar isso pro resto da vida? Não, pro resto da vida você não pode tomar isso. Sim. Né? Tudo, como a gente falou no começo, tudo em excesso vai atacar o seu corpo, vai te fazer mal. Né? Então a Natural Green, né? O Hércules
há 9 anos atrás, fundou a Natural Green. E é só São Paulo e Rio? A gente vende para todo o Brasil. Mas a fábrica é em São Paulo, a gente tem uma atuação forte em São Paulo. Estamos fazendo uma atuação forte aqui no Rio de Janeiro agora. Vocês quantos pontos de venda você tem aqui no Rio? A gente atende aqui mais de 2.000 pontos de venda. Mais de 2.000 pontos de venda. E vocês pensam em expandir para outros estados? Esses pontos de venda são farmácias, né, que a gente atende. Agora, no estado do Rio. No estado do Rio. A gente tem um quiosque nosso, né, que vende os nossos produtos na Tijuca, Sim. que é uma franquia que a gente... Aonde na Tijuca? No Shopping 344. Ah, eu sou tijucana. Bem ali na praça. Bem na praça, bem na praça. É um prédio, inclusive, de consultório. Exatamente. Médicos. Então, aconteceu isso que eu tô te falando. O médico foi lá e a gente está guardando lá com muito carinho a primeira que bateu lá no quiosque. Então, assim, bem bacana, né? A gente vê as pessoas voltando. Mas vocês pensam assim para Minas e para... Pensam, sim, a gente está com o nosso projeto. A franquia tem uma lei específica também, né? Então você tem que seguir todo o trâmite da franquia. A gente está nesse processo. A gente tem todo um projeto para fazer franquias no Brasil todo, né? Então a Natural Green está crescendo muito nisso daí. E principalmente com o apoio do setor farma, né? Sim. A gente já tem alguns distribuidores no Brasil que trabalham com o nosso produto. E aqui no Rio de Janeiro, o canal Farma abraçou muito a gente. A gente tem várias redes que a gente já colocou nosso produto e algumas que a gente quer colocar, né, seu... Alberto tá precisando de vitamina D, tá com sono hoje, hein? Falta de vitamina D. Alberto, quer perguntar alguma coisa a ele? Quer saber? Interessante, eu queria a tua opinião realmente. Você acha interessante as farmácias entrarem, os supermercados entrarem nesse mercado? Eu acredito, pelos números, que para o povo, aparentemente, pode ser um benefício, mas no futuro, não muito, né? Aqui eu já vi que vocês estão bem abertos, mas vou dar um dado aqui, assim, banal. Aqui a gente tem uma dor de cabeça, uma coisa qualquer, você vai ali e compra um paracetamol, né? Sim. Nos Estados Unidos é proibido. Você nem acha para comprar. É mesmo? Totalmente proibido. Por quê, João? Bom, eu não sou farmacêutico, não sou cientista, mas eles estudaram lá e verificaram que ataca o seu fígado pesadamente. Então, aí a lei aqui permite. Lá nos Estados Unidos não permite. As pessoas aqui vivem à base de que nem pastilha paracetamol. E aí, olha o que acontece que tem aqui que não tem nos Estados Unidos. Dengue. Aqui tem dengue. Lá não tem. Né? Se você tiver com dengue, você não pode tomar dipirona. Porque afina o sangue e você pode vir a ter uma dengue hemorrágica, certo? Aí qual é o medicamento que eles falam para você tomar? Paracetamol. Então você conserta um lado e estraga o fígado. Então é complicado. Mas todo remédio. Remédio é assim, não, né? Melhora uma coisa e te ferra outra coisa. Por isso que é droga, né? Você toma para melhorar a dor e aí estraga o estômago. Por isso que é droga. Não sei se vocês sabem, por exemplo, um remédio tarja preta. Sim. Se você for pego vendendo remédio tarja preta sem a prescrição médica, é a mesma coisa que você está vendendo cocaína, é a mesma lei. Ou maconha, é a mesma lei. É droga. Sim. Então a droga, ela tem o benefício e tem o malefício. Com certeza. Tem o benefício e o malefício. Então, assim, para o meu negócio, se o mercado fosse totalmente liberado, seria muito bom, seria. Mas aí eu não posso ser totalmente egoísta e pensar assim, e a população? Quem vai fazer? Imagina, o brasileiro, ele não quer muito ir no médico, né? Ele vai tomar isso igual bala, né? O brasileiro, ele vai para os Estados Unidos, ele se agarra com os suplementos, ele volta cheio de suplementos. Pois é. Ele não sabe nem para que é, mas ele está comprando. E nos Estados Unidos, por exemplo, aqui a gente vende os nossos produtos, geralmente eles são com 60, com 120 cápsulas. Nos Estados Unidos eles são sempre acima de 120, não tem com 60. É 120, 180, 240. Só potão. É só pote grande mesmo, né? E eles têm essa cultura. E é bem verdade que essas coisas chegam no Brasil um pouco depois do que tem na Europa e um pouco depois do que tem nos Estados Unidos, né?
Lá isso é muito, muito difundido, essa parte de você fazer o suplemento alimentar. Aqui no Brasil a gente tem isso nos atletas. Os atletas eles tomam suplementos e tal e fazem Vocês esse têm balanço. alguma linha voltada para atletas? A Alguma gente coisa tem assim? uma linha de performance, sim, que a gente tem ali Atleta profissional ou para quem malha? para quem malha. Ah, Que seria a creatina, Sim, glutamina, sim. taurina. aqueles básicos de quem malha. Isso, básico de quem malha. Alguns também são proibidos e são vendidos aí no Brasil aí. Não, o pessoal vende no Facebook. A gente lá na Natural Green, a gente como a gente quer ser uma empresa de ponta, né? A gente decide sempre seguir o que a lei manda. Claro. Então a lei manda a gente não vender, por exemplo, há pouco tempo aí o Brasil mesmo deu uma explodida numa venda de um produto chamado tríbulos terrestres. A Anvisa foi lá e falou assim, não pode vender. Mas talvez você encontre em algum lugar por aí. Com Então, certeza. no dia que você olhar assim, esse pessoal Mas é remédio aqui... pra quê? Esse remédio aí, ele é bem poderoso assim para te dar ânimo, sabe? Ele tem ele realmente ele funciona no que se refere a dar energia, né? Mas aí Ele pode ser comparado a um remédio que se toma para depressão, aqueles que para pessoa toma um para acordar, toma outro para dormir. Chega mais ou exatamente. menos. E ele sabe cafeína? Cafeína Sim. quando você toma em muitas Dá um te dá ânimo. aquela energia, aquele ânimo assim, mas daqui a pouco Mas você o remédio mais moderno para depressão é o estalopram. Que ele dá uma... Ele é que equilibra. É um meio termo, né? Ele é o remédio, quer dizer, hoje o mais moderno dos psiquiatras, psicanalistas. Porque um tempo Entendi. atrás a pessoa tomava um para dormir e tem que tomar outro para Tinha a acordar. fluoxetina, fluoxetina. que é um remédio que te anima, porque a depressão é uma doença da alma, né? É uma coisa... Sim. Sim. Claro, a depressão ela tem uma parte psicológica e algumas pessoas é a falta de algumas vitaminas dentro do seu corpo, né? As que são a falta da vitamina, você toma e resolve um pouco mais fácil. Aquelas que têm problemas psicológicos, né? Sim. São um pouco mais difíceis de curar, que aí é de cada um Sim. reage de alguma forma. Assim, a gente tem a mania de achar, talvez que a pessoa tem um problema assim psicológico e aquilo não atinge a pessoa, atinge, é real e precisa de cuidado, precisa de ajuda. E quem tem alguém dentro de casa que ajude essa pessoa e que às vezes a gente não sabe a forma de agir, de ajudar, né? Que psicólogo tá aí, psiquiatra tá aí, é Sim, para ser sim. usado mesmo, né? Conjunto de profissionais, né? pra Exatamente. A gente tem mania de pensar assim, não, a pessoa só tá triste, eu vou ali. Não, sei se se você vê a quantidade de suicídios aí tem até as propagandas falando, na véspera do suicídio, fulano tava assim, rindo, tirando foto, brincando, no dia seguinte foi e se matou, É verdade. né? É verdade. Então é uma coisa muito complicada até de identificar, dependendo até do gênio da pessoa, do que a pessoa tá passando. É um pouco, eu tenho alguns amigos que passaram e até passam, e é difícil de você conversa com a pessoa, você não percebe. Uma pessoa que não conheça, não saiba o que ele está passando, você não percebe. É verdade. Você vai perceber com o dia a dia, a pessoa te contando. Aí, né, porque é uma coisa assim bem nebulosa, né? Pra gente poder perceber em muitos casos. E é muito fora o íntimo, né, de cada um, né? Um age de uma forma, outro de outra. Com certeza. Bom, eu acho que esclareceu bastante, né? Vou O agradecer João aí Emanuel. nosso João, a aula que ele deu de vitamina. Exatamente, ó, canela de Foi legal, velho, tem de tudo para todos os E gostos. que você continue alimentando aí, e dando ânimo para a galera, mostrando esses remédios aí, essas vitaminas que não têm efeitos colaterais, né? É verdade. O remédio em si tem efeitos. Eu até já estava falando de depressão, mas eu tenho depressão desde 36 anos de idade. Muitos anos. E ajudo hoje muita gente com depressão. O que ajudei muito foi o Boechat, quando teve depressão. A depressão é uma doença da alma da gente. Eu tive depressão no auge da minha vida. Eu estava milionário, tinha tudo, mulheres, a vida, e chega do nada.
E a maioria das pessoas que eu vi que tiveram depressão realmente não sabem explicar como ela chega. E depois você tem que um conselho que dou às pessoas que estão ouvindo, que têm a depressão, é que aceite a depressão como uma doença qualquer. Uma doença como outra qualquer, você tem que aceitar. Que o pior é quando você briga com ela, quando você acha que, por que eu estou assim, ou assado, você vê grandes artistas, 99% dos artistas têm depressão. Talvez assim, à medida que os caras vão conquistando muita coisa na vida, depois deixam de conquistar. A maioria dos jogadores de futebol, quando deixam de jogar futebol, aí vão para a depressão, caem na depressão, porque aquele sucesso, aquele tudo que envolvia eles, deixou de envolver. Então, Doutor Sócrates dizia que o jogador de futebol morre 2 vezes, né? Quando ele para de jogar bola e quando... é verdade. É uma doença solitária, né? É uma doença. Vazio, né? Eu vivo bem hoje, convivo com ela, às vezes ela chega, dou bom dia, boa tarde, vou levando, aceito que dói menos. Você não pode ficar brigando com ela, eu resisti um pouco no início a tomar remédio. Aí hoje convivo com ela bem, ajudo muitas pessoas que ligam, até como te falei, o próprio Ricardo Boixá não entendia como eu tinha depressão. Você é novo, boa pinta, joga bem, tem dinheiro, mulher, tudo, como é que você tem? Aí um dia eu disse para ele assim, você tem a predisposição depressiva. Ele não acreditou, Caiu. e depois teve depressão. Tive que ir a São Paulo para falar com ele. Então, o que, em termos esse canal também fica aberto para a pessoa que tem depressão aí, porque se tiver que É um ajudar, problema sério. eu sou meio PhD em depressão e aceito bem ela. Tá aí uma As pessoas que sugestão da gente fazer um Povocast com um profissional, com um médico, um psicólogo, trazer um psiquiatra. As pessoas, às vezes, por não aceitar que vão a suicídio, vão para... E deu uma aumentada, né? Nessa época da pandemia. Muita proibido. gente preso dentro Está de proibido casa. de divulgar. Né? Com certeza. Pois é. Queria te agradecer a tua vinda. Eu que agradeço. Agradecer a parceria, o jornal vai estar sempre aberto e foi muito produtivo os seus esclarecimentos. E Eu que agradeço. Muito bom mesmo esse limiar do medicamento para o suplemento, interessante esclarecer, né? valeu então. Gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada a você. Vamos, curte, compartilha, assiste o nosso Povocast. A gente vai estar com novidades, sugestões também. Entra lá no YouTube, vê, assista e coloque lá. Se você quer um assunto aqui pra gente conversar, um determinado assunto, vamos interagir, tá? Um beijo.